Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Lu e vou conversar com você um pouquinho a respeito de Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, um autor que pertence ao período barroco e à literatura barroca portuguesa e à literatura barroca brasileira. Pertence às duas literaturas dos dois países, porque Vieira viveu e pregou no Brasil e em Portugal, sobre problemas do Brasil e sobre problemas de Portugal. Então, daí ele pertencer às duas literaturas. Se Portugal deixar, a gente rouba o Vieira para nós, né? Porque ele é simplesmente sensacional. Vamos conhecer um pouquinho do Padre Antônio Vieira. Bom, primeiro, Padre Vieira, ele é um autor que se vale, evidentemente, dos elementos tipicamente barrocos, né? Lembrar que o movimento barroco, ele se caracteriza por uma série de problemas que o homem vive, alguns conflitos, principalmente em termos religiosos. E o Vieira é um padre, então ele está envolvido em vários aspectos aí, digamos, polêmicos na época. Que época? A gente está aqui no século XVII, tá bem? Padre Vieira, o que mais a gente destaca do Padre Antônio Vieira são os sermões, embora ele não tenha escrito só sermões. Vieira escreveu sermões, cartas, obras proféticas, mas os sermões do Vieira são sensacionais. Inclusive, os últimos anos de vida do Vieira, ele passou reescrevendo todos os seus sermões. Então, ele pegou tudo que ele tinha feito, reescreveu para poder publicar direitinho. Então, o Vieira é simplesmente sensacional, né? Os sermões do Vieira, você percebe que são sermões muito fortes, né, de uma força verbal muito intensa, com ideias muito claras, embora nós vivêssemos num período em que essa clareza ideológica era um pouco contida por causa principalmente da perseguição da Inquisição. Inclusive o Vieira foi vítima também dessa perseguição. Mas quando você lê os sermões do Vieira, você percebe que ele tem um posicionamento muito claro em relação àquilo que ele está defendendo, tá bem? As ideias são claras, são, digamos assim, bem pontuais, em termos de falarem de situações que o homem vivia no século XVII, mas o que é mais surpreendente é que os sermões do Vieira são atuais, pensando-se nos nossos tempos. Se você pegar os sermões do Vieira para ler, você consegue aplicar a maioria deles às situações que nós vivemos hoje em dia, né? Então, aliás, eu recomendo que você leia Vieira um dia na sua vida, porque o Vieira, ele traz pra gente um processo de escrita tão perfeito que, por exemplo, se você tem dificuldade em estabelecer a argumentação para defender um posicionamento, lendo Vieira você vai ter essa praticidade, né? Porque tem muita gente que não consegue argumentar, né? Tem falhas argumentativas. Então, leia o Vieira que você vai perceber como é que a gente argumenta sem apelar para grosseria, né? Sem apelar para extremos, né? Argumentar dentro de um contexto, dentro, na verdade, ali de um posicionamento que o Vieira apresenta desde o início do seu sermão, tá? Inclusive, os sermões do Vieira começam sempre com uma citação bíblica em latim, né? Então tá sempre uma citação. Essa citação pode ser extraída do Antigo ou do Novo Testamento, depende do que ele está querendo discutir ali, depende da perspectiva que está sendo, digamos, alvo, né? Da temática do Vieira naquele instante, né? O Vieira fala sobre tudo, ele fala sobre questões religiosas, questões econômicas, né? Ele fala sobre o declínio do homem, né? Ele estabelece muito fortemente, por exemplo, no Sermão da Quarta-feira de Cinza, ele diz pra gente ali que nós somos pó, ao pó nós retornaremos, né? Que nós não somos absolutamente nada nesta vida. Então Vieira, ele discute vários assuntos, né? Tem de tudo lá no Vieira para você se divertir e aprender muita coisa, tá bem? Vieira o trabalho do Vieira é predominantemente de jogo de ideias. Então, naquele barroco cultista e barroco conceptista, Padre Antônio Vieira será predominantemente conceptista, tá? Predomínio de conceptismo, por quê? Ele vai trabalhar mais o jogo de ideias, ele vai trabalhar mais a questão argumentativa, o processo ideológico no sentido de defender um posicionamento, né? Então, o Vieira é predominantemente conceptista, tá bem? Estrutura clássica nos sermões dele, introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Basicamente seria isso. A gente tem até uns nomes específicos, né? Introito ou exórdio, argumentação ou desenvolvimento, e peroração ou epílogo, são as três partes.
Mas, assim, basicamente seria a ideia do processo dissertativo mesmo, né? Ele introduz apresentando um posicionamento, né? Depois ele desenvolve e, por fim, ele conclui. E ele conclui, muitas vezes, convidando o fiel a seguir os pensamentos dele. É um convite, nunca uma ordem, tá? Ele convida o fiel a seguir o pensamento dele. E no desfecho também do sermão, o Vieira, muitas vezes, ele antecipa um pouco a conclusão. É o que a gente chama de método parenético, né? O que significa isso? Quando você lê a conclusão, na verdade, na tua cabeça você já tinha concluído. Né? E na hora que você lê o texto final dele, você fala assim, nossa, era o que eu estava pensando. Na verdade, foi o que ele levou você a pensar. Né? Ele vai induzindo o teu pensamento a chegar naquela conclusão que ele está querendo apresentar ali, está querendo desenvolver. Tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha em alguns exercícios do caderno de vocês? Vamos lá, acompanha comigo. Módulo 5, Padre Antônio Vieira, vamos lá. Esse é um trechinho do sermão da quarta-feira de cinza. Alguns dizem que é quarta-feira de cinzas, mas no texto lá original é quarta-feira de cinza. Vamos dar uma lida nesse fragmento. Ora, suposto que já somos pó e não pode deixar de ser, pois Deus o disse, perguntar-me-eis, e com muita razão, em que nos distinguimos logo os vivos dos mortos. Os mortos são pó, nós também somos pó. Em que nos distinguimos um dos outros? Distinguimos os vivos dos mortos, assim como se distingue o pó do pó. Os vivos são pó levantado, os mortos são pó caído. Os vivos são pó que anda, os mortos são pó que jaz. E jazet. Estão essas praças no verão cobertas de pó, e dá um pé de vento, levanta-se o pó no ar, e o que faz? O que faz? Os vivos. E muitos vivos. Não aquieta o pó, nem pode estar quedo. Anda, corre, voa, entra por esta rua, sai por aquela, já vai adiante, já torna atrás. Tudo enche, tudo cobre, tudo envolve, tudo perturba, tudo toma, tudo cega, tudo penetra, em tudo e por tudo se mete. Sem aquietar, nem sossegar um momento, enquanto o vento dura. Acalmou o vento, cai o pó. E onde o vento parou, ali fica, ou dentro de casa, ou na rua, ou em cima de um telhado, ou no mar, ou no rio, ou no monte, ou na campanha. Não é assim? Assim é. Então vamos observar alguns aspectos aqui que eu acho interessantes. Ele começa assim, ora, suposto que já somos pó e não pode deixar de ser, pois Deus o disse. Então, se Deus disse, tá aqui, ó, tá bem claro assim pra gente, ó, pois se Deus disse que nós somos pó, não há discussão em relação a isso. Somos pó. Né? E aí ele coloca pra gente, se nós somos pó, como seremos pó? Se nós já somos. Ou, se nós seremos pó, como somos? Se seremos. Né? Quer dizer, existem dois pós, o pó de futuro e o pó de presente. Né? O pó de futuro é aquele que você pode ver lá, como ele diz mesmo no sermão, nos túmulos. Né? O pó que resulta da decomposição da nossa carne. E o pó que nós somos é essa fragilidade, né? É esse nada que nós somos. Tá? Então ele faz justamente aqui essa relação. Olha só, os mortos são pó, bem? Nós também somos pó, certo? Em que nos distinguimos um dos outros, simples, né? Aqui, ó, os vivos são pó levantado, ok? Os mortos são pó caído. Tá? Os vivos são pó que anda, quer dizer, nós ainda somos um pó de movimento, e os mortos não. Né? Ele termina esse fragmento dizendo o seguinte, olha só, é interessante, né? Não é assim? Peraí, deixa eu fazer uma pergunta, não é assim como eu disse? E aí ele conclui, assim é. Tá? Então aquilo que eu comentei com vocês, né? Que é essa relação de assim é, exatamente como eu acabei de determinar, tá certo? Bom, vamos lá. Questão número 1 pede o seguinte. Considerando-se o contexto, uma interpretação correta para o trecho, acalmou o vento, caiu o pó, e onde o vento parou, ali fica, ou dentro de casa, ou na rua, ou em cima de um telhado, ou no mar, ou no rio, ou no monte, ou na campanha. Então vamos lá. O que ele pede para a gente? Uma interpretação correta dessa passagem. Ele diz na letra A: a hora justa de morrer é quando o indivíduo já produziu seus frutos e descansa calmamente. Não nada disso. B: o homem não pode escapar à morte, pois ela o encontra onde quer que ele esteja. Realmente, né? Nós não podemos escapar à morte. Veja bem, acalmou o vento, cai o pó. E onde o vento parou, ali fica. Né?
quer dizer, acabou a vida, né? Acalmou o vento, acalmou aquilo que nos movimenta em relação à vida, o pó cai, quer dizer, nós também caímos, quer dizer, acabou a vida, acabou a nossa existência total, tá bom? Portanto, questão número 1, letra B de beijo. Questão número 2. Visando ampliar a adesão do interlocutor a seu discurso como estratégia argumentativa, Vieira recorre ao emprego de vocábulos estrangeiros, não, que ele usa são passagens latinas, né? Expressões onomatopeicas, tintim, bibi, fonfon. Onomatopeia é a reprodução por meio de letras de palavras, a reprodução do som que as coisas fazem. Não. B. Inversões sintáticas e pronomes pessoais indefinidos. Então, veja, o Vieira, ele coloca muito bem claro a quem ele está se referindo. Então, essa indefinição aí dos pronomes, eu não diria que seria um recurso amplamente empregado pelo Antônio Vieira, né? Em inversões sintáticas, de vez em quando ele usa algumas, sim, mas não muitas. Lembrar que ele pregava esses sermões, né? Então, para quem está ouvindo, que nem você, que está me ouvindo, se eu inverto a ordem, né, dos termos na oração, eu complico o teu entendimento. Uma coisa é eu falar para você assim, mamãe comprou cebolas na feira. Outra coisa é eu falar, cebolas na feira, mamãe comprou. Viu como ficou diferente? Então, as inversões sintáticas, elas complicam um pouco o entendimento, que aliás é um recurso amplamente empregado por alguns autores barrocos para disfarçarem o pensamento, né? Mas não é o caso do Vieira, porque os sermões eram pregados para um público grande. Aliás, as missas do Vieira lotavam, porque as pessoas iam à missa do Vieira para ouvir o sermão do Vieira. Tá bem? Então tinha que ser uma coisa mais didática, havia esse aspecto didático também nos sermões dele. Então, as inversões sintáticas, elas dificultam o entendimento. C. Advérbios de intensidade e verbos no modo imperativo. Bom, a gente pode até dizer que há em alguns momentos os verbos no imperativo e tal, mas repara que ele não é tão impositivo assim. Ele pergunta, não é assim? Ah, assim é. Né? Então, não é essa ideia, digamos, tão imperativa, embora no fundo, ele deseja que você siga os pensamentos dele. Né? Advérbio de intensidade também não. Perguntas retóricas e a primeira pessoa do plural. Sim, perguntas retóricas. Esse é o exemplo que eu acabei de dar, né? Deixa eu colocar um erradinho aqui. Não é assim? Assim é. Então, isso não é assim, na verdade é uma pergunta retórica porque ele está dizendo, é assim, por meio de uma pergunta. Alternativa D de dado responde a número 2, certo? Nosso número 3. Basta, senhor. Esse trechinho, deixa eu fazer uma observação, que é o seguinte. A gente tem uma notinha introdutória em que nós temos uma historinha em que o imperador encontrou piratas, né, e recriminou os piratas, porque os piratas roubavam. Né? E aí o pirata respondeu para o imperador o seguinte, vem comigo. Basta, senhor, que eu, porque roubo uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador? Assim é. O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito os Alexandres. Bom, deixa eu voltar um minutinho. A fala do pirata, ela vai daqui, ó. Basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador. Tudo bem? Essa é a fala do pirata. O resto já é texto do padre Antônio Vieira. Tá certo? Então vamos lá. O pirata foi questionado pelo imperador que ele andava fazendo coisa muito feia, ele roubava. E o que o pirata respondeu? Basta, senhor. Que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador? Quer dizer, o pirata deu uma peitada ali no imperador. Né? E aí o Vieira diz, assim é. O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito os Alexandres. O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só vão, mas que levam, de que eu trato, são os outros. Ladrões de maior calibre e da mais alta esfera. Os outros ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo do seu risco, estes sem temor nem perigo. Os outros, se furtam, são enforcados, estes furtam e enforcam. Então, há dois tipos de ladrão aqui, né? O ladrão que furta para comer, tá certo? E os ladrões que estão em alto poder, digamos assim, na cúpula representativa de poder, né? Então, o ladrão que furta para comer
né? Ele não é esse ladrão de maior calibre, é um ladrão pequeno, né? Então, um ladrão que furta para comer, ele rouba um homem. O ladrão que furta para comer, ele rouba debaixo do próprio risco. E o ladrão que rouba para comer, se ele for pego, ele vai ser enforcado. Agora, os ladrões de maior calibre, né, é exatamente o oposto. O ladrão de maior calibre, eles roubam cidades e reinos. Os ladrões de maior calibre, eles roubam sem medo do perigo, não é? E os ladrões de maior calibre, eles enforcam, também, eles furtam e enforcam, porque eles estão no poder. Tá? Olha a atualidade do sermão do Padre Vieira. Vamos lá, acompanha comigo a questão. A história alternativa que contém características ou recurso que não possa ser relacionado ao texto transcrito. Vamos lá. Estrutura paralelística, tem estrutura paralelística, sim, constituída por uma sucessão de anáforas. Olha lá. Por que roubo, por que roubais? O roubar pouco, o roubar muito. O que é anáfora? Anáfora é a repetição da mesma construção no início do que você tiver. Então vamos supor que sejam parágrafos, né? Então todos os parágrafos começam com a mesma construção. Ou, dentro de um mesmo parágrafo, todas as orações começam com a mesma construção. Se for poesia, todas as estrofes começam com a mesma construção. Ou, todos os versos começam com a mesma construção. Eu quero dizer com a mesma construção. Uma palavrinha ou uma oraçãozinha, mas começa igual, tá? Então, a anáfora é o início igual, tá bom? Tem sim. Tá certinha a letra A. B. Pares antitéticos tais como ladrão, imperador, pouco, muito, culpa, grandeza, são enforcados, enforcam, entre outras construções similares, são empregados pelo Vieira. Verdade. Presença de elipses, ou mais precisamente de zeugmas, em construções como o roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito poder faz os alexandres. O que é um zeugma? Porque é a omissão de um termo que já foi usado anteriormente. Tudo bem? Na elipse, o termo não aparece em lugar nenhum, ele fica implícito só. No zeugma, ele já foi usado antes, né? E justamente a gente omite para não ficar repetitiva a mesma construção. E aqui a gente tem sim o zeugma, ó lá. O roubar com pouco poder faz os piratas. Tudo bem? Então, o poder faz. Depois ele omite, né? O roubar com muito os alexandres, certo? Essa omissão da segunda acepção de poder faz é que a gente chama de zeugma. Então, tá certinho, tá bom? A letra D. Predominância do aspecto cultista ou gongórico na valorização das imagens sensoriais, metáforas que visam surpreender o leitor pela espantosa capacidade de manipulação verbal. Pois é. Então, o Padre Vieira ele vai ser predominantemente conceptista. Predomina no Vieira o exercício com a ideia, tá bom? E não com a palavra, certo? Portanto, resposta aqui da questão número 3 vai ser a letra D de dado. Tudo bem? Vamos lá para o livro de literatura, né? Vou pegar o livro 2, no capítulo 4, a gente tem alguns exercícios sobre o Padre Antônio Vieira. Esse trechinho eu já li num outro exercício, vamos retomar. Os senhores poucos, os escravos muitos, os senhores rompendo galo, os escravos despidos e nus. Tá vendo como ele joga com oposições aqui, ó? Né? Senhores poucos, escravos muitos. Tá vendo? Pouco e muito. Senhores rompendo galas, então luxuosos. Os escravos despidos e nus, pobreza. Né? Senhores banqueteando, os escravos perecendo à fome. Então, enquanto os senhores comem muito, os escravos não têm o que comer. Né? Os senhores nadando em ouro e prata, os escravos carregados de ferros, né, que são as correntes que aprisionavam os escravos. Os senhores tratando-os como brutos, os escravos adorando-os e temendo-os como deuses. Os senhores em pé, apontando para o açoite como estátuas de soberba e tirania. Os escravos prostrados com as mãos atadas atrás, como imagens vilíssimas da servidão, espetáculo de extrema miséria. A gente já leu esse fragmento na aula do Barroco, numa aula anterior que você tem aí para você assistir. Bom, vamos lá. Questão no capítulo 4 do livro pede o seguinte: do ponto de vista semântico, qual a figura de linguagem predominante no fragmento? Antítese, né? O jogo de oposições. Senhores poucos, escravos muitos. Né? Senhores banqueteando, escravos perecendo à fome. Tá? B. Aponte exemplos de hipérbole no texto em questão. Nadando em ouro e prata, por exemplo, é uma hipérbole, porque é exagero, né? O exagero deforma a expressão justamente pelo excesso. Nadar em ouro e prata significa que eles eram muito ricos, não é mesmo? Ninguém nada em ouro e prata, né? Só o tio Patinhas, que também é uma hipérbole ali, tá certo? Então,
hipérbole, nadando em ouro e prata, eu acho que é uma bem forte pra gente. Perecendo a fome também, né? Pode ser uma hipérbole, pode ser visto como hipérbole, embora em muitos casos os escravos realmente pereciam a fome até a morte. Né? Adorando-os e temendo-os como deuses, aí sim eu tenho uma hipérbole, né? Porque eu tenho a comparação do Senhor aos deuses, tá bom? E a letra C. Do ponto de vista sintático, qual o recurso predominante? É a estrutura paralelística, né? Porque a construção ela é igual, paralelamente ela é igual. Ó, os senhores poucos, escravos muitos. Então eu tenho a mesma construção de sujeito, verbo e os adjuntos ou os complementos verbais. Então é sempre a mesma construção. Então lá, sujeito, verbo, complemento verbal. Sujeito, verbo, complemento verbal. Tá? Então, mesmo que ele omita o verbo como os senhores poucos, os escravos muitos, eu tenho aí a elipse do verbo, né? Os senhores são poucos, os escravos são muitos, né? Mas a construção sintaticamente é a mesma, tá? Okay? Isso é o paralelismo sintático que a gente tem empregado aí pelo padre Antônio Vieira, tá bom? É isso por hoje, essencialmente é isso por esse instante. Dá uma lida nos sermões do Vieira, leia não só o sermão da quarta-feira de cinza, a gente tem um outro sermão muito célebre do Padre Vieira, que é o sermão da 60ª, né? E no sermão da 60ª, o Vieira, ele vai falar, vai fazer essa relação, né, entre a semente e o homem, né? A ideia de que a semente é a palavra de Deus, né? Nós somos uma semente, a palavra de Deus é uma semente, e no sermão da 60ª ele discute a palavra de Deus que não está vingando, né? A semente, a palavra de Deus não vinga. E isso é um problema, né? Porque a semente, a palavra de Deus não vinga por quê? Ou porque o semeador não sabe semear, né? Ou porque o coração, a terra, né, não recebe bem a semente. E a gente vive um tempo em que pouca fé, não é? Infelizmente está reinando por aí. Então dá uma lidinha no sermão da 60ª, é um dos mais importantes do padre Antônio Vieira, né, em que ele faz uma crítica sobre a arte de pregar, a falha da pregação, tá bom? Espero ter ajudado você hoje, tá bom? E a gente se encontra em breve, tá? Beijo, tchau, até mais. Fique bem.